Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre métricas de redes, principalmente de centralidade, que dão uma ideia do grau de importância de um nó na rede. Então essas geralmente são métricas bem importantes, porque o que se quer fazer é entender quem são os nós, os vértices mais importantes numa rede. E existem várias técnicas de se calcular a centralidade, ou seja, quem é mais central. Então nós vamos dar uma olhada, né, geral sobre essas métricas de centralidade. Então, em primeiro lugar, dar uma olhada geral métricas para a rede, depois ver vários tipos de centralidades, aí falar um pouco de dois outros conceitos, que um é coesão estrutural e o outro é densidade. Bom, então existem três grandes categorias, das quais a centralidade é mais importante, que dá a importância, a reputação, o prestígio, tem a ver normalmente com o nível de conexão, a maneira como o nó está conectado, a densidade, que está relacionada com a quantidade de arestas que tem um grafo, né, a quantidade de conexões da rede em relação ao número total de conexões, e coesão, que também é chamada de conectividade em grafos. Então vamos lá. O primeiro tipo de centralidade, ele é bem óbvio, que ele diz o seguinte: um nó mais central é um nó que está conectado a muitos outros nós, ou seja, é a centralidade de grau. O grau define o quão central é um nó. Então quem tem maior grau é mais central. É bem simples de calcular, né? Você calcula o número de arestas incidentes num nó e pronto, você já tem a centralidade. Aquele que tiver mais arestas, então vai ser o nó mais central. Para o caso de um grafo direcionado, então você tem que calcular, né, a centralidade correspondente ao grau de entrada ou ao grau de saída, né, in degree e out degree. Em relacionamentos que têm uma conotação positiva, como por exemplo amizade ou outros relacionamentos positivos, um grau de entrada alto representa popularidade. Por exemplo, você tem em redes sociais online como o Twitter ou o Instagram, que tem seguidores. Então uma rede de seguidores é quem segue, né, tem uma relação com quem está seguindo. Então você tem uma aresta direcionada do seguidor para a pessoa que está sendo seguida. Ou seja, então um alto grau de entrada vai determinar a importância. Claro, essas pessoas que são influentes, famosas, elas têm um número muito grande de seguidores, por exemplo. Já um alto grau de saída indica sociabilidade, a tendência de alguém se socializar, ou seja, é alguém que se relaciona, segue e tem relacionamentos com muitas outras pessoas. Aqui tem uma fórmula, vai ter outras fórmulas também, mas assim, a fórmula é bem simples, né? Quer dizer, na sua forma mais simples, a centralidade de grau pode ser dado pelo número de arestas que incide no vértice, ou seja, o grau puro de um vértice. Então, se tem 10 arestas no vértice, você pode dizer que o nó tem grau 10. Para dar uma ideia de quanto isso representa no todo, e para dar uma ideia relativa, para você poder comparar redes diferentes, então, o que se faz normalmente é dividir pelas arestas, o número possível de arestas, né? Então, por exemplo, supondo que um grafo ele não é um multigrafo, que ele só aceita conexões com outros vértices, então de n vértices num grafo, você vai ter n-1 possíveis arestas.
né? Não pode ter ligações com o próprio vértice e não pode ter mais do que uma ligação com outros vértices. Então, se um determinado vértice está ligado com todos os outros, então já dá para ver que ele vai ter uma centralidade de grau 1, porque ele está ligado com todos. Então, essa que é a ideia. Porque o grau, por exemplo, se eu tenho 100 vértices e um determinado vértice está ligado com 99, então eu vou ter 99 sobre 99, que vai dar 1. Então aqui CD, porque em inglês, né, grau é degree. Degree, então, é a centralidade de grau. E claro, se o grafo for direcionado, você tem que calcular uma centralidade de grau de entrada e de saída. São dois tipos de centralidades. Agora tem um tipo de centralidade que talvez ela não seja tão óbvia assim, mas que ela é bem interessante. E uma questão só antes de prosseguir é que às vezes todas as centralidades elas geram os mesmos resultados, às vezes, e às vezes não. Às vezes geram resultados diferentes por conta dos padrões de conexão à topologia da rede, né? Então, esse tipo de centralidade chamada de intermediação, ou betweenness em inglês, né? A palavra between significa entre. Então, betweenness quer dizer essa propriedade, essa característica de estar entre. Então, é um vértice que ele fica entre, ele intermedia a comunicação entre muitos outros vértices. Não necessariamente ele precisa ser muito conectado, não necessariamente ele precisa ter um grau alto. O que esse vértice tem que ter, na verdade, eles têm que estar no caminho ou em muitos caminhos entre os outros vértices. Então, por exemplo, se você considerar que sigma aqui é o caminho mais curto, então, por exemplo, sigma ST é o número de caminhos mais curtos de S para T. Por quê? Porque pode ter vários caminhos mais curtos, né? Quer dizer, se você tem um caminho de tamanho 3 ou 4 ou 5, pode ir por vários outros lugares e tem o mesmo caminho, tá? Então, por isso que é o número de caminhos, né? Não necessariamente é o caminho. Então, esse aqui é o número de caminhos mais curtos de S para T, o sigma ST, e eu vejo que eu somo isso para todos os vértices. E aí, isso no denominador, né? No numerador, ele está dizendo que é o número de caminhos mais curtos de S para T, passando por V. Quer dizer, se, por exemplo, pensa num grafo completo que é em estrela, então todos os caminhos entre os outros vértices vão passar por um nó central, um grafo em estrela. Tem um nó central que conecta todos os outros. Nenhum dos outros vértices se conectam, mas todos se conectam através desse nó central. Então, é claro que todos os caminhos entre os outros vértices vão passar por esse nó central. Então, nesse caso, o sigma ST de V vai ser igual a o sigma ST. Então, esse nó, né, no caso de um grafo em forma de estrela, ele vai ser muito central. Mas nesse caso ele vai ter um grau alto também, que é meio óbvio, né? É uma topologia, uma organização muito simples desse grafo. Aqui, por exemplo, essa é uma representação pega da Wikipédia, em que, por exemplo, você tem azul, são nós muito centrais, que eles intermediam bastante a comunicação entre os outros, e vermelho eles estão mais na borda da rede. Eles praticamente não intermediam a comunicação de ninguém, ou de poucos. Então, não necessariamente, né, nós são os mais conectados de todos, mas eles intermediam os caminhos. Por exemplo, para eu ir de um nó aqui até um nó lá, provavelmente passo por esse caminho aqui. Outro tipo de centralidade muito usado é a centralidade de proximidade, ou closeness. Quer dizer, o quão perto está um vértice, um nó, dos outros nós, em termos de distância. Então, simplesmente o que ele faz
é ele medir a distância, né, de um vértice V, desse vértice. Então, a centralidade de closeness, de proximidade do vértice V, é a sua distância para todos os outros vértices, né, a somatória de todas essas distâncias, dividido por n-1, claro, sem contar o vértice V. Então, nesse caso, se a distância, por exemplo, pensa num grafo em que eu tenho um vértice central e outros vértices que se conectam a ele, né, uma estrela, digamos. Então, a distância dele para todos os outros vai ser 1. E aí, então, a somatória de 1, o que vai acontecer, que é a somatória de 1 aqui, ela vai dar n-1. E então eu vou, então esse valor aqui da centralidade vai dar 1. Né? Então, enquanto a distância é o menor caminho, como a gente já viu, o menor caminho é a distância. Bom, um outro tipo de centralidade, a centralidade de autovetor, né, eigenvector, ele é uma centralidade que, digamos, generaliza a centralidade de grau. Porque, vamos supor um vértice que ele é muito conectado. Ele tem um grau muito alto. Só que todos esses vizinhos, ou grande parte dos vizinhos dele, são nós finais, terminais, que se conectam com poucos, etc. Então ele vai ter um grau muito alto, mas ele vai estar conectado com a maioria dos vizinhos dele, terá um grau baixo. Então, para a centralidade de autovetor, esse nó vai ser menos central, digamos, do que um nó que está conectado com muitos vizinhos, tem muitos arestas dele, e esses seus vizinhos também estão muito bem conectados com outros, que também estão muito bem conectados com outros, e assim sucessivamente. Do tipo, um nó ele tem um grau muito alto, e os vizinhos deles também têm grau alto, e os vizinhos também têm grau alto, e os vizinhos também têm grau alto. Então, na verdade, o que acontece é que isso é um processo recursivo, em que você tem que calcular uma vez, você calcula o grau, e daí na próxima vez, na próxima iteração, na próxima volta que dá, digamos, você aí vê, pronto, então eu já tenho agora o grau de todos os vértices. Então agora eu vou ver, então se esse cara ele tem um grau alto e os vizinhos dele têm um grau alto, então eu aumento o valor da centralidade dele. E aí assim sucessivamente você vai fazendo várias vezes, até que você tem pouca modificação, ou até um número de iterações, né, o loop ele vai por várias vezes calculando, ou até que você tenha uma diminuição do incremento, ou seja, não muda mais muita coisa. Né? Então, essa é uma diferença. Por exemplo, o algoritmo do Google de encontrar as páginas mais relevantes, quando você faz uma busca, ele é originalmente baseado nessa centralidade de autovetor. Eles fizeram algumas adaptações, e daí eles chamaram de centralidade de PageRank. Bom, isso até o nome, PageRank. Rank quer dizer o ranking, né? Como você ranqueia as páginas. Ranqueamento de páginas, e também porque um dos fundadores do Google é o Larry Page, então o pessoal diz que tem esse duplo sentido, assim. Então ele é uma variação da centralidade de autovetor, ele tem umas diferenças lá que para a gente não vem ao caso agora, mas normalmente o pessoal usa então essa centralidade de PageRank. E o que significa isso? Então você faz uma pesquisa e o Google tem indexado, sei lá, milhões, bilhões de páginas ao redor do mundo. Como é que ele vai? Então vai ter milhões de páginas, por exemplo, que dá o match com a sua busca. Quais ele apresenta primeiro? Os algoritmos que tinha antes, os buscadores que tinham antes do Google, tinha o Yahoo, tinha o Alta Vista, eles traziam ordens meio aleatórias, ou a maneira como eles traziam não era igual, não era igual ao Google. Hoje você vai no Google, normalmente na primeira página tem tudo que você quer.
para quem usava o Alta Vista, como eu usava antes do Google, às vezes você tinha que ir para várias páginas, tinha 2, 3, 4, 5, você ia passando até achar aquele que você queria. E o que o Google fez? Ele revolucionou essa medida. Por quê? Porque ele chegou e então começou a dizer assim, não, veja, uma página importante não é apenas aquela que ela recebe links de várias outras páginas, sabe, né? Está numa página, tem um link lá, uma URL que aponta para outra página. Então é um grafo direcionado. Então, uma página que tem um grau de entrada muito alto, né? Então ela tem a tendência de ser uma página muito importante, muito central, e por isso ela poderia vir nas primeiras consultas. Só que o algoritmo do Google ele não se baseia só no grau de entrada da página. Então ele é assim, uma página é importante se ela tem um grau de entrada alto, e também se as páginas que ligam para ela também têm um grau de entrada alto, alto, alto e assim por diante. Ou seja, essa história recursiva. Então, as mais importantes são aquelas que têm as ligações de outras páginas que também são importantes, que têm as ligações de outras páginas que também são importantes, e assim vai, né? Então, por isso que esse algoritmo do Google ele se tornou muito eficiente. Claro, hoje em dia tem um bocado de coisas, talvez esse tenha sido o primeiro algoritmo lá, o algoritmo de busca do Google ainda se baseia nisso, é o que dizem, né? Porque também isso é um segredo, mas em muitas outras coisas, provavelmente. Então, essa é a ideia, né? Então você tem uma página que linka para outras e quanto maior aqui o tamanho do nó, por exemplo, está sendo usado nessa figura para indicar que o nó ele é mais importante. Então, por exemplo, esse azul aqui ele já é bastante importante porque tem vários verdinhos que apontam para ele e daí ele aponta para o amarelo. Então vê que e alguns verdinhos também apontam direto para o amarelo. Então o amarelo é mais importante do que o o azul, né? E dá para ver aqui, inclusive, que os dois, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o grau, e esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer, não tem tanta diferença assim. Mas como esse que já tem grau 6, ele aponta para uma página que tem grau 7, essa aqui assume uma importância muito maior. Então, essa é a lógica do algoritmo PageRank, né? Basicamente é essa ideia aqui, agora com um grafo um pouquinho maior só para ilustrar. As páginas que já são bastante apontadas, elas apontam para essa, então essa aqui vai ser considerada a mais importante, né? Essas maiores aqui. Bom, e aí, então, essa centralidade de autovetor, que tem essa coisa, né, interativa, que você vai calculando a importância do nó várias vezes, adaptando. Então, por exemplo, ele usa, né, A, que é a matriz de adjacências. Então, por exemplo, aqui você pega e calcula para todos os vizinhos dele. Então, ó, por exemplo, de um nó T, você pega os vizinhos dele e você multiplica pelo próprio valor dele, da centralidade de autovetor. Isso aí você multiplica também por 1 sobre um lambda, e esse lambda é uma constante que ele é customizada para certos casos. Então, aí esse valor dessa constante ele é definido por quem está definindo o algoritmo. Então você vê que é uma forma que ela depende para ela mesma. Aí como é que você faz? Na primeira vez você joga um valor lá, por exemplo, igual para todo mundo, e depois você sai recalculando, recalculando, recalculando. Se um grafo é muito grande, pode demorar bastante. Eu já vi implementações de pessoas fazendo para outros cálculos que dizem que depende de quão eficiente é o seu algoritmo, dura horas e horas e horas para rodar em uma base de dados que, por exemplo, tem, sei lá, centenas de milhares de vértices. Então, essa é a ideia. Só para dar uma representação, isso aqui eu peguei da Wikipédia também, se vocês forem procurar lá, né, tem uma entrada em inglês que chama Centrality. Então, para comparar, por exemplo, ó, essa aqui é a mais básica,
que é a da centralidade de grau. Então, esse aqui é baseado no mapa de calor, então os vermelhos são os mais quentes, digamos, os que estão mais centrais. E os azuisinhos são os mais frios, né, os que estão mais longe. Então vocês vejam que esse cara aqui, ó, nessa região aqui, eles estão muito conectados. Por isso eles ficam um vermelho escuro, um vermelho, um laranja, etc. Então essa região aqui é que tem maior grau. Agora, se você for para a centralidade de alto vetor, você vê que a diferença do grau para o alto vetor é que esses vértices mais periféricos aqui, eles até podem ter um certo grau, mas esses desse miolinho, o que acaba acontecendo é que eles têm um grau e têm um grau alto, estão conectados com outros vértices que também têm um grau alto, que estão conectados, então eles assumem uma importância muito maior. Ou seja, ela ressalta, né? Ela ressalta essa característica do grau múltiplas vezes, por isso é que aqui na centralidade de grau, esses caras aqui, eles ainda têm uma certa importância, mas na centralidade de alto vetor, então, ele meio que dá pouquíssima importância para esses caras. Agora, se você for pegar, por exemplo, o betweens, então, já esse nó aqui, um nó aqui, um nó ali, eles acabam tendo uma maior importância, e vê que daí, no caso, esses que estão muito conectados, eles têm menos importância. Porque os caminhos de toda uma série de nós, né? Ou seja, vem desse nó até esse, desse até esse, todos passam muito por esses locais aqui. Então, betweens vai dar importância para esses caras. Isso aí depende muito do que você quer ver, né? Qual centralidade você vai usar depende muito do que você está procurando. Às vezes é interessante calcular várias centralidades e tentar entender por que ela acontece daquele jeito, e aí você consegue até perceber, às vezes, características na sua rede que você não tinha percebido antes de calcular as suas métricas. Já a centralidade de proximidade, ela dá maior centralidade para esses caras aqui, porque o caminho médio deles é menor, né, do que, por exemplo, alguém que está mais, por mais que esteja mais conectado, mas que está mais longe, que está mais na borda da rede. O centro fica por aqui. Então, vejam que depende do que você estiver buscando, qual a modelagem, qual o objetivo, algumas centralidades são melhores do que outras. Existem outras ainda, existem várias. Se vocês procurarem, sei lá, 10 ou 20 tipos de centralidade diferentes, cada uma indicando características um pouco diferentes, procurando vértices que têm características um pouco diferentes para dizer que eles são os mais centrais. Tem essa centralidade de radialidade, por exemplo, você tem um nó, e ele então ele se conecta com outros nós, e outros se conectam com outros nós, e outros se conectam, aí vai expandindo, expandindo, expandindo. Quer dizer, quantos vértices você alcança, né? Você começa né, você vai aumentando o raio, por exemplo, né? Supondo que o raio ele é discreto, né? Só pode ser 1, 2, 3, onde 1, 2, 3 é a distância. Com a distância 1, quantos vértices com quantos vértices eu alcanço? Com uma distância 2, quantos vértices eu alcanço? Com uma distância 3, quantos vértices eu alcanço? Então essa é a centralidade e radialidade, ela vai dizer alguma coisa diferente, né? Então aqui você... tá, esse é então outro conceito, coesão, que está relacionado com aquele conceito de centralidade, de conectividade em grafos, que tem conectividade de vértice, conectividade de aresta, que quer dizer o número de vértices ou o número de arestas que eu tenho que remover para eu separar o grafo, por exemplo, em dois ou mais componentes. Então, na área de redes, eles chamam de coesão estrutural. Também é interessante você entender, por exemplo, às vezes tem um personagem, um nó, que tem um betweens bem grande, ele intermedia as conexões. Daí quando você vai ver, se você retirar aquele nó, os outros se disjuntam. Aí você diz, que exemplo pode ser? Por exemplo, alguém que você conhece que te leva para pessoas muito diferentes para fazer coisas diferentes. Se aquela pessoa sumir, por exemplo, da sua vida e tal, você não perdeu aquele contato.
Ou, por exemplo, uma ponte que conecta, uma rodovia que conecta vários lugares diferentes. Se aquela rodovia, se aquela ponte for interrompida, aí você perde a conectividade, porque ela está bem no meio da conexão, e aí, por exemplo, se você interromper aquela ligação, então pode ser que haja uma desconexão da rede em duas ou mais partes. E tem o conceito de densidade. Densidade, o conceito é simples. Ó. Eu tenho o número de arestas de uma rede, o número total possível de arestas de uma rede. E esse número total, né, é uma questão de combinatória, é n vezes n menos 1 sobre 2. Tá? É o número de arestas possíveis. E qual é o número de arestas que tem na minha rede? Então, uma rede completa significa todos os vértices estão conectados com todos os outros, ela vai ter a densidade 1. Claro, redes reais, minimamente que façam sentido, né, para os algoritmos, porque se todo mundo estiver conectado com todo mundo, para quê? Você não precisa mais de nada, todo mundo é central igual, todos os caminhos são tamanho 1, tudo é. Então, essa rede também não existe, né, basicamente. Então, a densidade do grafo vai dizer o quanto ele tem de conexões ali em relação ao número máximo. Claro que existem variações entre redes de tipos diferentes, mas à medida que essa rede, esse grafo vai ficando maior, fica cada vez mais difícil de você ter um número, por mais que você tenha arestas, fica cada vez mais difícil de você ter uma densidade alta, né? Porque você tem, normalmente a conexão ela é muito difícil, ela tem um custo, né? Conexões têm custos e normalmente é difícil você ter todas essas conexões. Então, assim, ó, aqui, por exemplo, tem uma rede muito densa, uma rede completa, e aqui eu tenho uma rede mais esparsa. É claro que uma rede mais densa, normalmente, ela vai ter ela vai ser mais coesa, vai ser mais difícil. Você pode eliminar várias arestas e vários nós e os outros ainda continuam se comunicando. Uma rede mais esparsa, não, ela vai ser mais frágil, né, nesse sentido. Pessoal, é isso então. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Então, eu agradeço a presença de vocês e até um próximo vídeo de algum outro assunto.